Olá, pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Curiosidades Surpreendentes. Ataques de animais a seres humanos não são eventos tão comuns, mas infelizmente, ao longo das últimas décadas, ocorreram diversos incidentes lamentáveis que merecem ser mencionados. Se você ainda tem dúvidas sobre esse tema, este vídeo é especialmente para você. Apresentarei 10 histórias de animais que tiraram a vida de centenas de pessoas. Desde um leão que devorou mais de 400 pessoas na região do Nepal, próxima ao Himalaia, até um imenso crocodilo que devorou 300 pessoas na África. E o pior é que ele nunca foi capturado. Os leões de Tsavo, conhecidos como devoradores de homens de Tsavo, foram o nome dado a dois leões sem piedade que desenvolveram um apetite insaciável por carne humana. Em 1898, em questão de meses, eles ceifaram 135 vidas. A história relata que durante a construção de uma ponte ferroviária sobre o rio Sábado, esses leões se banquetavam com carne humana, atacando os trabalhadores que dormiam nas proximidades da zona de construção. Durante os 10 meses em que o massacre perdurou, de março a dezembro daquele ano, os trabalhadores tentaram desesperadamente capturar esses leões, mas era uma tarefa quase impossível, dada a voracidade das feras e a imprevisibilidade dos ataques durante a noite enquanto todos dormiam. Infelizmente, quando o número de vítimas alcançou 135, o coronel Johnson Patterson, líder do grupo de trabalhadores, conseguiu abater os leões com vários tiros, finalmente pondo fim a esse pesadelo. Hoje, os corpos dos devoradores de homens de Tsavo são exibidos no Museu de História Natural Field em Chicago, onde uma placa foi colocada em homenagem a esses leões, lembrando-os como a dupla de animais mais temida da história. O urso assassino de Sankebetsu, em novembro de 1915, na cidade de Sanaa, no Japão, um urso pardo gigantesco com quase 3 metros de altura devorou 7 pessoas em um período de 48 horas. Acredita-se que o urso estava despertando de seu período de hibernação quando um fazendeiro local tentou afugentá-lo com disparos para proteger seus cavalos. No entanto, isso teve o efeito contrário, fazendo o urso enfurecido atacar e devorar várias pessoas em um período de 48 horas. O fazendeiro pediu ajuda a um famoso caçador de ursos chamado Rikitimoto, e com o apoio de um grupo armado, o urso foi encurralado e abatido com 2 tiros. Hoje, a cidade de Hussein Sada, onde os ataques ocorreram, possui um santuário com uma estátua dedicada a este animal, que é lembrado como o pior ataque de urso a humanos na história do Japão, além de ser um dos animais mais temidos de todos os tempos. O leopardo de Panar, no início do século XX, o leopardo que ficou conhecido como o leopardo de Panar se tornou um dos animais mais temidos da história depois de devorar 400 pessoas em apenas alguns meses. A história relata que este devorador de homens surgia repentinamente nas estradas da região da Índia chamada Panar. Os ataques eram tão violentos e rápidos que raramente as vítimas conseguiam escapar com vida. Durante o período em que os ataques ocorreram, dezenas de pessoas tentaram capturá-lo, mas era quase impossível encontrá-lo, pois ele se escondia muito bem e não repetia os mesmos lugares. O mais curioso dessa história é que seu apetite por carne humana começou quando ele era apenas um filhote. Ferido gravemente por um caçador quando tinha apenas alguns meses de idade, isso provavelmente alimentou sua raiva contra os humanos, levando-o a atacá-los e devorá-los sempre que sentia fome. Felizmente, em 1910, o famoso caçador Curtis conseguiu matar a fera com alguns tiros, encerrando esse pesadelo. Desde então, o leopardo de Panar é considerado um dos animais mais temidos da história. O tubarão de Jersey, entre 1º e 12 de julho de 1916, um tubarão branco aterrorizou as praias de Jersey, nos Estados Unidos, após atacar e devorar 4 pessoas, incluindo um menino de 12 anos. Os ataques começaram em 1º de julho na Baía de Biscay, onde o jovem Charlie Sansana estava perto da costa quando foi violentamente atacado pelo tubarão branco. Várias pessoas tentaram socorrê-lo, mas o garoto acabou falecendo devido às graves feridas. Apenas 5 dias depois, outro homem foi atacado da mesma maneira, e em 12 de julho, outras 2 vítimas, incluindo o garoto de 12 anos mencionado anteriormente. No total, ocorreram 4 ataques fatais em menos de 15 dias. Esse caso se destaca devido ao comportamento sem precedentes desse tubarão, que nunca havia sido observado atacando humanos dessa forma.
O tubarão foi capturado alguns dias depois por um pescador, e em seu estômago foram encontrados pelo menos 15 quilos de carne humana. Devido ao número de mortes em menos de 2 semanas, o tubarão de Jersey ficou marcado como responsável por um dos episódios mais sombrios da história dos Estados Unidos. A tigresa de Champawat. Esta tigresa é conhecida por ter devorado 436 pessoas ao longo de sua vida. A macabra história dessa tigresa remonta ao século XIX, em uma região do Nepal próxima ao Himalaia. Lá, a tigresa de Champawat se banqueteava com carne humana, atacando pessoas nas estradas da região em plena luz do dia. Essa fera tanto terror à cidade que ninguém se atrevia a sair de casa a menos que fosse estritamente necessário. Os aldeões decidiram pedir ajuda ao exército nepalês, mas nem mesmo eles conseguiram capturá-la. A tigresa era notavelmente inteligente e, como muitas histórias de animais que caçam humanos, caçá-la se tornou uma tarefa quase impossível, pois ela se escondia habilmente e não atacava nos mesmos lugares. Isso dá uma ideia de sua astúcia. O mais curioso dessa história é que seu apetite por carne humana começou quando ela era apenas um filhote. Ferida gravemente por um caçador quando tinha apenas alguns meses de idade, esse evento provavelmente alimentou sua raiva pelos humanos a ponto de fazê-la atacá-los e devorá-los sempre que sentia fome. Felizmente, em 1907, o famoso caçador Curtis conseguiu abatê-la, encerrando esse pesadelo. A tigresa de Champawat é registrada no Guinness Book como o tigre responsável pelo maior número de mortes humanas na história. A besta de Gévaudan. Esse é o nome dado a uma misteriosa besta que devorou mais de 100 pessoas na província de Gévaudan, na França, no século XVIII. A história relata que, por volta de meados do século XVIII, uma criatura misteriosa que se assemelhava a um lobo atacou 210 pessoas, das quais 113 foram devoradas, tudo isso ocorrendo no período de 4 anos, de 1764 a 1767. Finalmente, um caçador conseguiu matá-la, pondo um fim a essa série de ataques mortais. A gravidade e o alcance desses ataques são evidenciados pelo fato de o próprio rei da França ter enviado caçadores profissionais para tentar capturar a besta. A missão era extremamente complicada, pois a criatura era astuta e evitava ser capturada. O curioso é que nunca ficou claro que tipo de animal era essa besta, levando a especulações sobre sua verdadeira origem. Enquanto alguns diziam que se parecia com um lobo, pinturas da época a retratavam como uma criatura muito maior e de aparência sombria. Isso gerou especulações sobre sua verdadeira natureza, sendo até mesmo comparada a um lobisomem. Os crocodilos da Birmânia. Na noite de 19 de fevereiro de 1945, em uma ilha na costa da Birmânia, ocorreu um dos piores ataques de animais a seres humanos na história. Durante a Segunda Guerra Mundial, essa ilha foi ocupada pelo exército imperial japonês. No entanto, devido à sua localização estratégica, o exército britânico também estava interessado em ocupá-la. Com a superioridade britânica em termos de força militar, os japoneses se viram obrigados a recuar para uma área da ilha repleta de pântanos, onde havia dezenas de crocodilos de água salgada. Provavelmente, os japoneses não tinham conhecimento da presença desses crocodilos, pois na noite de 19 de fevereiro de 1945, dos 1.000 soldados que compunham o grupo, apenas 20 sobreviveram. Todos os outros foram devorados pelos terríveis crocodilos. Esse sangrento evento foi registrado no Guinness Book como o maior massacre causado por animais na história. Gustavo. Gustavo é o nome de um crocodilo do Nilo que ganhou fama mundial por ter devorado mais de 300 pessoas na África. Diferentemente dos outros animais mencionados neste vídeo, Gustavo ainda está vivo e é considerado uma lenda viva no Burundi. A história conta que durante alguns anos, os habitantes observavam nas margens dos rios Tanica e Ruzizi um imenso crocodilo de 6 a 7 metros de comprimento perambulando pelo território. Muitos caçadores tentaram capturá-lo, mas sem sucesso. As cicatrizes de balas e facas em sua pele são evidências das tentativas de captura. Gustavo é notavelmente esperto e raramente é avistado. Talvez sua inteligência tenha contribuído para sua sobrevivência, já que tem mais de 70 anos de idade. Desde seu último avistamento em junho de 2015, ele permanece desaparecido, mas os vestígios de sangue encontrados na área onde costumava viver indicam que ele ainda está por perto. Gustavo é um dos animais mais intrigantes da história.
esse leopardo, originário das províncias centrais da Índia, matou mais de 150 pessoas. Sua sede insaciável por sangue humano o levava a atacar e devorar pessoas a cada 2 ou 3 dias. Capturá-lo foi extremamente complicado, pois ele atacava em locais e momentos imprevisíveis, nunca repetindo os mesmos padrões de ataque. Conforme o número de vítimas aumentava, a população das províncias centrais da Índia passou a evitar sair de casa. Felizmente, o leopardo cometeu um erro crucial, atacando as cabras de um fazendeiro, o que levou à sua captura e morte. O fazendeiro, ao escutar os gritos de suas cabras, correu em direção ao predador, abatendo-o. Isso marcou o fim da matança provocada por esse leopardo. Hoje, ele é lembrado como um dos mais aterrorizantes animais da história. Os Devoradores de Homens de Mahab. O nome foi dado a um grupo de leões que ceifou mais de 1.500 vidas em 1932, especificamente nas proximidades da vila de Albuquerque. O que torna esse evento excepcional é que esses leões deixaram de caçar outras presas para se dedicar exclusivamente à caça de seres humanos, e o motivo desse comportamento nunca foi descoberto. Segundo os aldeões, os leões estavam sendo controlados por um feiticeiro que os enviou como vingança contra a vila. Até hoje, as pessoas da região evitam falar sobre o assunto, pois acreditam que mencionar os leões pode fazê-los retornar. O famoso caçador abateu todos os membros do grupo, pondo fim a esse evento trágico. Essas são algumas das histórias mais sombrias envolvendo animais que atacaram e devoraram seres humanos. Se você gostou deste vídeo e deseja ver mais conteúdos semelhantes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar. Deixe também seus comentários e sugestões. Obrigado por assistir. Até a próxima!